pelo Índio Ramírez, meio atacante da equipe do Bahia, em relação a jogadores do Flamengo. Dessa vez, o clube encaminhou ao STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e também à polícia uma análise de um lance anterior. Análise de imagens que mostram Índio Ramírez discutindo com o Bruno Henrique. Segundo essa análise, o jogador do Bahia teria proferido injúria racial agora ao atacante da equipe do Flamengo. A entrega ao STJD e também à polícia desse material foi revelada pelo vice-presidente-geral do clube, Rodrigo Dunche Abranches, nas redes sociais. Abre aspas para o dirigente rubro-negro. O Flamengo encomendou a especialistas do INES, Instituto de Educação de Surdos, uma leitura labial da situação do Ramírez com o Bruno Henrique, momentos antes do que se passou com o Gerson. A prova revelou que teria havido ofensa. Vamos apresentar ao STJD e entregar também à polícia. Bruno Henrique, através da assessoria, disse que não ouviu neste momento do jogo, em um lance anterior ao que aconteceu com o Gerson, essa ofensa de cunho racial que teria sido proferida por Índio Ramírez. E o Bahia também se manifestou sobre o fato. Abre aspas para a nota que publicou o Bahia também nas redes sociais. O Bahia informa que não teve acesso a nenhum laudo produzido sobre o tema e que contratou laudos próprios para fundamentar a decisão, que será firme e corajosa, fazendo jus ao trabalho de combate a todas as formas de preconceito, realizado há 3 anos pelo clube. Além disso, lamenta que um jogo de futebol tenha transcorrido em clima tão agressivo de todas as partes, que além da denúncia de racismo, protagonizaram desrespeitos mútuos, agressividades e xenofobia. É válido lembrar que o Gerson, jogador envolvido em um outro lance também com o Índio Ramírez, esteve presente ontem em uma delegacia de polícia no centro do Rio de Janeiro, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, prestando depoimentos em relação ao caso. Então agora, durante o jogo, e segundo a análise encomendada pelo Flamengo, foram 2 momentos em que Índio Ramírez está sendo acusado de proferir injúria racial aos jogadores Gerson e também a Bruno Henrique. No caso, que está sendo apurado primeiramente com Gerson, Ramírez e também Mano Menezes terão os depoimentos colhidos, além do árbitro da partida, o Flávio Rodrigues de Souza. Vamos ficar em cima desse caso para novas atualizações. E um novo vídeo aparece e foi encaminhado pelo Flamengo ao STJD e também à Polícia do Rio. Uma última informação sobre o caso, Edilson. Manifestação do antigo técnico do Flamengo. O catalão Domènec Torrent manifestou toda a solidariedade, como podemos ver aí na postagem, nas redes sociais, ao atleta Gerson Domi. Pede que o preconceito no futebol termine de uma vez por todas. Manifestação do ex-treinador da equipe rubro-negra. Então é isso, Edilson. Vamos atualizando os fatos desse caso, mas agora, além da ofensa denunciada por Gerson, esse vídeo que mostraria Índio Ramírez em um outro momento proferindo palavras de cunho racial, agora direcionadas ao atacante Bruno Henrique. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Obrigado, Bruno Cantarelli. Dado, fala pra gente como é que você viu todo esse caso, esses elementos novos aí, né? Inacreditável, né? Eu acho que, a palavra é isso, assim, não tem outra coisa para falar. A gente está em 2020, né, e ver uma situação dessa no Brasil, né, que é o país mais multirracial que tem no mundo, a gente está vendo uma situação dessa, eu acho inadmissível e precisa realmente ser apurado e que haja justiça, né? É verdade, a justiça é só o fato também, a denúncia do Gerson que eu falo, tem o sangue rubro-negro, já dá uma sacudida no Brasil inteiro. No Brasil vamos falar, inteiro. esqueceu o mundo, vamos falar do Brasil inteiro. É só a denúncia que o Gerson fez, né? Já dá uma sacudida, já chama atenção para o assunto, independente do que virá pela frente, entendeu? Eu acho que isso também já é um fato positivo. E o que gera, Renê, você como técnico de futebol, o que gera internamente a força com essa denúncia, juntando diretoria, juntando jogadores, juntando o Flamengo em defesa de uma causa, olha só que pode dar de reação. Eu não ganho dinheiro fazendo previsão, mas eu acho que isso pode dar uma reação muito positiva dentro desse time do Flamengo também. E se nós pegarmos todos os grandes movimentos da sociedade, através de todos os tempos,
foram o aproveitamento de alguns momentos, né? Claro. Se você pegar aquele momento em que uma doméstica se recusa a sair de um banco, de um assento, né? de um ônibus, deu todo o movimento que deu nos Estados Unidos, pode ser que a gente esteja diante de um movimento aqui que nos ajude muito como ser humanos, né? Nos ajude como sociedade, nos aceitar e saber que todos nós somos absolutamente feitos à imagem e semelhança de Deus. Dito isto, qualquer outra coisa que você coloque, se o meu olho é puxado ou se o meu olho é muito aberto, né? Se a minha pele é branca ou se é escura, foge ao todos feitos à imagem e semelhança de Deus. O Baran, isso pode dar um reflexo positivo dentro do time, dentro do elenco, uma união, uma força maior com tudo isso, já que a diretoria chegou junto, está apoiando toda essa denúncia? Eu acho que é um Flamengo unido, né? Ele sempre foi unido. Eu sempre vi o Flamengo muito unido, né? Agora a gente vê mais ainda por conta de um caso. Eu só não tenho convicção desse fato novo que o Flamengo trouxe, da suposta injúria contra o Bruno Henrique. Como é que isso será desenvolvido na esfera civil e também na esfera desportiva? Por quê? Porque o Bruno Henrique não ouviu na hora. O Bruno Henrique ele não se sentiu ofendido pelo fato dele não ter ouvido ou não ter feito a tradução, enfim. Então não sei quem faria a denúncia, quem é que se sentiu ofendido naquele momento. Não foi o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique não... Ele não serve, inclusive, como testemunha. E é algo que seria contra ele. Algo que seria contra ele. Mas ele não ouviu naquele momento. Eu acho que pode servir ao Flamengo para mostrar o perfil daquele atleta que teria cometido algo com o Bruno Henrique e que provavelmente ele repetiu a dose para cima do Gerson, que esse ouviu e denunciou. Mas esse fato novo que o Flamengo traz, eu não sei de que maneira o Flamengo poderia tirar proveito dessa situação. Estou falando judicialmente, tá? Eu acho que é difícil, mas né? a pergunta que eu até faço, e o Ronaldo pode entrar nessa questão, se internamente, dentro do grupo, o lado positivo do negócio, de todo mundo junto com essa fibra de que o Gerson demonstrou dentro de campo e também na hora da denúncia, né? Não é só dentro do grupo rubro-negro, nas outras equipes também. Certo? Agora, com a sua permissão, eu vou fugir um pouco, mas vou dizer uma coisa aqui que é pensamento meu. O Brasil é o país da impunidade. Para mim isso não vai dar em nada. O maior exemplo foi que eu disse aqui ontem que vai ter um juiz aí que vai soltar o Crivella. Em menos de 24 horas soltou, está com o tornozeleiro em casa. O maior exemplo foi um cara que, bêbado, pulou de um canteiro para outro na Barra, matou um soldado da Marinha, foi preso e o juiz soltou. O cara foi preso em flagrante, assassinou, vou dizer, porque ele estava bêbado. E não vai dar, por isso é que eu estou dizendo, é o país da impunidade. Gerson teve toda a razão, não é, de denunciar, porque agora, isso aí, a sua colocação foi perfeita, que vai mexer com as outras equipes também. Mas eu acho que internamente no Flamengo também, esse leão que estava aí adormecido na temporada desse ano, pode agora surgir isso que eu estou querendo dizer. No próprio jogo, né? No próprio jogo, né, Edil? No próprio jogo, o Gerson cresceu absurdamente depois do... Ele levou esse time à virada. Que mexe com o brilho, né? Mexe acho que com o brilho do ser humano, não é nem do atleta, ele mexe com as raízes, né? Dado, eu não sei se você concorda comigo, o Flamengo está faltando alguma coisa. O Flamengo está faltando. Voltou agora todo mundo. Bruno Henrique voltou a jogar bem, mas está faltando alguma coisa. Eu acho que são duas coisas que aconteceram com o Flamengo esse ano que fizeram o Flamengo não ter aquele desempenho do ano passado. A primeira, e mais importante, é a falta da magnética. A torcida, a camisa 12 ali presente, empurrando o time. Esse ano a gente teve o coronavírus, né? E a torcida não pôde estar presente. Então, eu acho a torcida do Flamengo... Fica frio, né? Fica frio, aí colocaram aquele som nos estádios, aquela coisa que o Domenech Torrent já teria saído há muito tempo, né? Exatamente. Mais cedo você viria que ele não tinha... Esse som, deixa eu aproveitar, esse som que eu já tive a oportunidade de falar aqui, é chato pra caramba
não representa o que a torcida faz na arquibancada. O time tá jogando mal, o som não vai. O jogador vai perder a bola, o som não grita. Ó ladrão, ó ladrão, ladrão. É escanteio a favor do time adversário. O som é o mesmo. É horrível esse som. É chato pra caramba. Não representa a torcida. Mas eu já tenho experiência de jogar sem o som. É bem pior. Mas não pode ter som. Eu tenho experiência de jogar sem Mas, Renê, som. É horrível. Mas, Renê, é horrível. Mas eu acho que é um silêncio. E o pior é que ainda vaza Mas tudo, tem né? que ser. Todos os áudios. Agora, você tem que ter um tá tendo bom áudio DJ. dessa denúncia? Está tendo áudio dessa denúncia porque não tinha público. O que está faltando é o que o Baran quis dizer e não disse, e eu vou falar por ele, pedir permissão. Está faltando o DJ ter a sensibilidade de saber o que colocar na hora certa. Errou. Não era isso que eu queria dizer. O DJ não vai botar vaia nunca. Errou. Renê, você errou. Botar Tem que vaia, botar, não. claro que tem que Errou, Renê. Não é isso. Não é para isso que eu ele, ia não dizer. para ele, Errou. para o árbitro na arbitragem. Não botar me na representa, televisão. Renê. Não me representa. O que eu acho é que não deveria ter DJ. Não tem torcida. Som, na minha opinião, tem que ser um som Mas do tem jogo. clube que não tem nem torcida e tem um baita de um som da torcida. É verdade, hein? É verdade. Vamos falar baixinho. É verdade. Aqui. Por que a gente fala alto então, pô? O som E se da a gente ficar torcida. aqui todo falando baixinho, vai dar a mesma coisa o programa. Não dá, Às rapaz. vezes o alto Tem que falante. ter som como você Ele, como fala. vascaíno, Pra também mim, fora da Fazer temperatura, lá. né? O DJ é que tem que saber trabalhar. Que a Pra mim hora não de tem que ter botar a DJ. vaia, a René, hora de gritar René, o gol. o DJ é contratado pelo time. O DJ do Vasco vai botar lá. Fora Ribamar! O Sapinto não sabe nada. O Claro que Domenech não. Torran não podia ser técnico. Claro Não, que não. Não vai botar isso. Claro que não. O time toma de 3 a 0, Claro que qual é o não. som que teria que ser? Burro! Claro que O DJ, não. ele vai ser Claro que demitido na não. mesma hora. Não tem Claro que ter que DJ. não. O Flamengo tava tomando de 4 não. São Tem que Paulo botar- e o som. Vamos lá, Mengo! Faltando um minuto pra cá. Faltando um minuto pra acabar o jogo. Mas o Dado Exatamente, tem razão. exatamente. Eu acho que você tem razão. O Flamengo tem a sua característica de ser o Flamengo com a torcida também dentro do Maracanã. Deixa Faz muito peso, frio o time, faz né? peso. Fica frio, né? O Gustavo Henrique, por exemplo, não ia jogar as partidas todas que ele jogou, né? A torcida eu acho que não ia O deixar. Domenech Torran não ia demorar 15 dias. Não, e ali embaixo, Edilson, ali embaixo você no vestiário. É impressionante. O barulho todo que escuta, né? O quê? Aquilo começa a ferver e vai mexendo. alguns tua estádios até circulação tremer, vai né? começando, tua circulação começa a aumentar, cara, e você começa a virar um gigante. Mas eu acho a que hora a falta- você entra ali, é um negócio Eu acho espetacular. que a falta da torcida, ela interfere no Flamengo, interfere em outros clubes também, não somente a falta da torcida. Eu venho falando sobre isso. A falta também da cobrança diária do jornalista em alguns clubes. Alguns jogadores não têm a ideia do que representa aquele clube pela falta um pouco da cobrança diária do jornalista e da falta do torcedor na arquibancada também. O campeonato esse ano, ele tem alguns diferenciais importantes por conta disso. Eu não tenho a menor o dúvida. calor, tudo isso. Olha aqui, véspera, né? Estamos véspera de Natal. Eu vou voltar a um assunto que eu discutindo. falei aqui já para todo mundo e acho que ninguém entendeu o que eu falo, ou não concordaram. Esse fato pode ser um diferencial dentro do elenco do time A do Flamengo. vitória. Eu não vejo esse fato diferencial dentro do elenco do Esse time Flamengo. não precisava de alguma coisa Não. diferente para dar uma Eu acho que a sacudida? vitória, Já- sim. o Flamengo já Eu sacudiu, falei que o que naturalmente. caracterizava um time campeão foi a vitória. Lembra? Que todos diziam, olha, ele está dizendo que vai ser campeão. Foi uma vitória que caracteriza os movimentos dos campeões. A vitória, sim. Esse movimento é para a sociedade, não é para o grupo do Flamengo. Eu não vejo isso para o grupo do Flamengo. E esse, Vejo para a sociedade. e esse fato, É um fato novo. esse fato tem um detalhe importante. Abafou a lambança do Gabigol. Abafou. Ninguém fala. O que o Flamengo vai fazer? Que ele foi expulso com 9 minutos, numa atitude impensada que deveria sofrer uma punição por parte do clube. Mas o Flamengo é paternalista. Mas eu o Flamengo discuto passa isso, a mão não. na cabeça. Eu entendo, eu entendo. Você conseguiu ouvir o xingamento ou ler o lábio dele? Ô, Dado, não olha vi, bem, eu não vi. olha bem. Mas Inclusive aquela câmera que mostra de lado, que mostra toda a situação, não pegou a leitura labial. Ele não fala nada. Eu coloquei uma outra gestos do questão. Nem Gabigol gesto, tem. ele caiu, ficou ali. Eu coloquei uma outra questão em relação, contrapondo até o que você falou, e é a minha opinião, porque cada árbitro tem um critério. O árbitro, aquele de Minas Gerais lá, o Margarida do Campeonato Brasileiro, adora ser xingado.
O outro já não gosta. O dali já não gosta. Esse aqui já gosta. Então, cada árbitro tem um critério. Não existe um critério, ó, não pode falar com o árbitro. Tem árbitro que não gosta de ser incomodado. Tem árbitro que gosta. Nós tínhamos aqui exemplos no Campeonato Carioca antigamente, você lembra? Tinha o Léo Feldman, por exemplo, não chega perto de mim. Você não está aqui para jogar, você não está para falar comigo. Outros árbitros já gostavam. Fala, Cabelada. discutia. O próprio Jorge Rabelo, que foi diretor de árbitro da federação, falava, discutia com o jogador com a bola rolando. Mas o Léo Feldman já não gostava. Esse árbitro, por exemplo, já está com uma característica dele, que ele quer, ó, pode me xingar. Mas tem outros que gostam. Acho que a questão do Gabigol, se falou ou não falou, é uma outra questão. Ele está dizendo que não falou, o árbitro disse que falou. É uma questão de critério do árbitro. Porque se não pode para nenhum, tudo bem, o Gabigol não ia xingar, porque ele saberia que ele seria expulso. Mas se pode para um, não pode para outro, ele não conhecia esse árbitro, senão ele não teria falado. Se falou. Mas a essência principal e básica qual é? Não xingar, né? Ah, mas o mano xinga, peita, joga técnico contra o outro. Peraí, Eu não estou dizendo que está certo, eu estou falando do critério. Mas como é? Então, peraí. Eu não estou absolvendo. Mas preste atenção, como entendeu? é que... Eu não estou absolvendo, estou falando do critério. Ok, como é que... Um pode, o outro não pode. Tá, mas tem como um é que eu vou... que fica feliz da vida Edilson, ser xingado. Edilson, mas o errado é... Eu vou xingar eu pra não ver estou se falando que pode. está certo ou está errado. Edilson, eu estou falando do critério. Eu entendi. Do critério. Então, se você não sabe qual é o critério, você não xinga. Você não vai xingar para depois saber o critério. Eu não sei se o Edilson gosta de brincadeira. Tá bom, Libertadores da América ninguém xinga. Não vou Libertadores brincar. ninguém xinga, ninguém joga dentro do vestiário nada, ninguém coloca nada na água, ninguém acontece nada. E tudo é normal, ninguém é punido por conta disso. Edilson, o dado do Olabella está aqui. Eu nunca tinha visto ele na minha frente. Eu não sei se ele gosta que eu brinque com as tatuagens que ele tem no braço. Eu não vou brincar, porque eu não sei. Eu não vou brincar para depois saber se ele gosta ou se ele não gosta. Não vou. Eu não sei se ele gosta. Eu não sei. Na dúvida, eu não vou brincar. Você gosta que brinque com a sua tatuagem? Agora eu vou saber. Você gosta que brinque? Não tem problema. Mas o que sentou ontem no seu lugar aqui, sentou ontem no seu lugar aqui, poderia gostar da brincadeira. Aí você vai no embalo do que esteve ontem aqui e brinca com é a questão do árbitro. É só trazendo para a arbitragem, entendeu? Você não pode. Eu não estou falando, senhores, que está certo ou que está errado. Eu estou falando ao critério da arbitragem no Brasil que fez com que ele tivesse aquela reação. Na dúvida você não xinga, na dúvida você não brinca. Na dúvida, ele tinha dúvida, na hora. Se tivesse dúvida, ele não xingava. Você, quando não tem dúvida, não coloca o pé, meu querido. Foi o que o Gabigol fez. O Gabigol tá errado, ele não teve dúvida, xingou. Se ele falou, eu não estou dizendo que falou, se ele falou, ele já deve ter falado isso umas 50 mil vezes. 50 mil vezes errado. E não foi expulso. E não foi expulso. É o critério que eu estou falando. Isso eu acho que é uma coisa errada de todo jogador brasileiro. Os jogadores brasileiros reclamam muito, toda hora. Toda hora. E não é só... Tá mal educado o futebol. Tá. Mas é uma coisa, eu acho que é mais do brasileiro, cara. Que você vê o futebol inglês, você vê o futebol... Não tem aquela coisa toda hora cercar o juiz, toda hora reclamar, toda hora ficar xingando, toda hora... É muito chato. Você que tá em casa, você quer ver o jogo, você não quer ver reclamação. E aí para o jogo. Aí fica não sei quantos minutos parado, todo mundo reclamando. Todo clássico no futebol brasileiro termina com jogadores invadindo o campo, reclamando de alguma coisa. Muito chato. Você está falando, aumentaram hoje árbitros, né? Com o VAR você tem ali mais 5, 6, 7, né? E nem o VAR resolveu. Você vê, quando o árbitro vai pro VAR, quantos vão atrás dele? Sempre não deveria meter cartão. Não sei, Ronaldo. Ele tem que ser... O treinador não pode se dirigir ao cara que vai ver ali e ficar piruando daqui. Agora o senhor está concordando comigo, que cada árbitro tem um critério diferente. Foi que o Gabigol se deu mal nessa. Se ele falou... Ele se deu mal nessa, que cada um tem um critério. Olha bem, não existe uma cartilha disso. Você é sã e consciente. Eu estou aqui todos os dias. Quantas horas nós estamos aqui falando de futebol? Qual é o critério da bola na mão? Isso aí é... Qual é hoje o que, na verdade, equivale? Se ela estiver em direção ao gol... Se estiver em direção ao gol, pênalti. Ronaldo, não era assim, mesmo passou sem a ser a intenção. assim, Mesmo sem a intenção. Bateu, eu posso subir para você na cabeça, mas se eu fizer isso e o cara chutar e a bola bater na tua mão, mas o campeonato começou, não era assim. Aí depois resolveram fazer que assim. A FIFA que determinou. Eu sei, tá bom. Mas aí você tem 2 ou 3 critérios para isso no mesmo campeonato. E qual que tá valendo? A gente fica com dúvida. Fica com dúvida. Você está entendendo a questão do critério? Então, o que aconteceu foi justamente a questão do critério. Olha bem... Ele arbitrou que, como é um administrador,
Eu duvido que se tivesse ali 100 mil torcedores do Se você Flamengo, observar ele tomaria bem o aquela lance, atitude. se Não você tomaria. observar bem o lance do Não Gabigol, tomaria. Tá? Observar Não bem o lance do tomaria. Gabigol, ele caiu, o juiz está indo para lá de costas, o juiz vira o jogador do Bahia, que está do lado, e fala assim, como é que é? Ele Não, ele xingou tá o indo árbitro. de frente, o Se tiver Gabigol 100 mil tá nas pessoas costas ali, dele. Ronaldo, tiver 100 mil pessoas, é primeiro que não ia ouvir. Mas se não ouvisse, ele não O expulsava. Gabigol Mas isso poderia não é ter dito, ó, isso veio Porra, daqui bancada. Isso não é justificativa. É, tô Se vendo. tem 100 mil pessoas, ele não ouviu, ele não vai Ronaldo, expulsar. o Ele não, árbitro, ele não o vai árbitro. fazer isso aqui, ó. Ronaldo. Voltar e dizer assim, vermelho. Ele ouviu alguma coisa. Tá bom, você tá igual o árbitro, hein, Renato? Você tá Não, não parecendo. tô igual ao árbitro, Eu não vou não. dizer o Quando eu Margarida, mas falo, você vem parecia aqui, o nosso agora querido falam demais saudoso. aí, nem falam nada. É? Nosso querido saudoso, não vou dizer Margarida, nosso querido saudoso, Walter Serra, viu? Eu gostei ali. Você fez Deus bem. o tem em bom lugar. É, Você Deus não o tem. conheceu um árbitro Aqui, ó. chamado Dulcide Vanderlei Bosquilha, que xingava jogador? Nossa Senhora. Porra, eu conheço, eles não conheceram nada. Nossa, Eles é são o primeiro primeiro jogo, O Walter Serra, conterrâneo do Baran. Já me expulsou, Edilson, O deixa eu Dulcide con- ofendia deixa eu jogo, contar tu não essa. joga, Meu eu primeiro vi. jogo dirigindo a Portuguesa foi Portuguesa e Corinthians. O Dulcídio, Ah. o Dulcídio xingou tanto o jogador que eu levantei e disse, você não pode falar isso. Você tem que respeitar os outros. Meu Deus do céu, o que o cara falou pra mim, Então, eu fiquei desse vocês estão tamanho. concordando o que eu tô falando. Aí acabava o jogo, Só galera, pra aí abraçava gente- todo só mundo. Ele chegava pro jogador, que eu vi, ele chegava pro jogador, o jogador pegava a bola, ele jogava, chutava errado, ele virava e falava assim, porra, tu não joga nada, hein? Só pra gente fechar esse assunto, que eu preciso também gerar com os outros clubes, é o seguinte, o árbitro também é um administrador, igual o treinador. Ele também tem que saber conduzir a partida até o final. Com 9 minutos de jogo, o jogador o xinga, ele pode dizer o seguinte, olha, comigo não rola isso. Não rola isso. Comigo não rola isso, hein? Só tô te avisando, porque se você falar de novo, você vai embora. Eu tô te dando uma chance. O certo é Poderia certo. fazer também com o jogador do Bahia, o Danielzinho, no final, que a gente conhece, já teve aqui no programa, que é um cara também de família. Ele é um administrador. Eu duvido se a torcida do Flamengo tá ali no Maracanã para tudo quanto é lado, se ele expulsa o Gabigol com 9 minutos. Talvez não tem. visse. Não tem. Não, o Eu certo não é colocaria. certo, o errado Aí ele é usaria errado. esse termo. Mas Aí ele usaria. nesse caso Aí ele seria aí, político. Ele nesse seria caso aí, administrador. Entendeu? Estou querendo dizer? E eu questiono. Vou botar o Botafogo no ar aqui, porque eu acho que eu falo todo dia que o Botafogo vai reagir, né? Começou bem. E outra coisa, é o que eu questionei de dar ao Cícero agora essa liderança, que o Botafogo precisa de um cara que seja dentro do campo o grande líder. Você viu naquela questão do VAR lá que não vai ninguém do Botafogo acompanhar. O único time no Campeonato Brasileiro que não acompanha o árbitro, não xinga o árbitro, não peita o árbitro, não vai no VAR, no árbitro, é o Botafogo. Então toda hora está sendo prejudicado. Dá essa responsabilidade para o Cícero, que eu duvido se não muda. Primeiro que o Cícero é de botar o pé. O negócio do Cícero não fica